E a menina disse, oxalá, se o meu Senhor, estava falando com Naamã, meu Senhor estivesse diante do profeta lá em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus amados irmãos, que esse texto de Naamã, ele é um texto que fala que ele até queria, né, mergulhar em rios limpos, né, em águas limpas, não é verdade? Mas só que tem que fazer como o homem de Deus ordena, como o homem de Deus manda. E ele mandou ele mergulhar 7 vezes, né, Naamã mergulhar 7 vezes, mas porém era no rio Jordão, né, no rio, e ele disse que não era um rio tão limpo, era um rio sujo, e ele muito se indignou. E nós sabemos que ele dá um mergulho, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5, dá 6, não acontece nada. Mas por quê? Porque a quantia para dar os mergulhos era 7 mergulhos. Então quando Naamã, ele mergulhou os 7 mergulhos, diz o texto que ele ficou purificado como a carne de um menino. Então, meus amados irmãos, assim como Eliseu aumentou ali, que aumentou, assim, eu quero dizer assim, que ele, através de Eliseu, o azeite foi aumentado, mas porque quando Eliseu orava ao Senhor, ele não só ouvia o clamor, mas como ele mandava a resposta, não é verdade? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus, ele ouve, e diz lá no profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para não poder ouvir. Deus, ele ouve o clamor, o meu e o teu clamor. Mas só que o versículo 2, né, irmão, já começa mais profundamente falando daquilo que, por que as nossas bênçãos não chegam em nossas mãos, porque diz que tem algo que faz uma barreira, né, uma divisão entre nós e o vosso Deus, que é algo chamado de iniquidade. Aí vejamos, meus amados irmãos, aquela viúva, ela era uma mulher que ela realmente fez conforme o profeta Eliseu falou para ela fazer. Ela pediu as vasilhas emprestadas, encheu todas as vasilhas, né? Lá no final vendeu o azeite e pagou a dívida, e o restante ia, né, se beneficiar ali muitos dias. Ela, em primeiro lugar, ela encarou o problema, né? Assim, ela encarou o problema, ela não fugiu do problema, ela encarou o problema. Segundo, ela procurou a pessoa correta, né? Procurou o profeta, procurou o homem de Deus, procurou a pessoa certa. E terceiro, ela obedeceu, né? Terceiro, ela obedeceu as ordens, as ordenanças do profeta, tudo quanto ele falou. Aleluia! Ela obedeceu, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos, meus amados irmãos, a importância da intimidade com Deus, a importância da reserva, né? Da reserva que a pessoa tem de oração. Vocês vão saber a reserva da oração, na hora da tentação, você vai saber que realmente você está protegido, porque você pede a Deus, você ora, você busca, e você realmente faz aquilo com amor, com alegria, com fidelidade, é fiel ao Senhor, porque Deus é fiel com aquele que é fiel a Ele. Não é verdade? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós também podemos falar um pouquinho também do rei Ezequias, né? O rei Ezequias, ele é um homem a qual fez, né? Ele tinha bem sucedido, né? Em todos os seus negócios, ele tinha, diante de Deus, ele estava muito bem, mas num dado momento Deus mandou dar um aviso que ninguém aqui queria, não é verdade? Mandou dar um aviso para o rei Ezequias, mandou o profeta Isaías, vai lá e diz a ele que ele ponha a casa dele em ordem, que ele vai morrer, porque morrerás e não viverás. Aí o profeta, como filho de Deus, obediente a Deus, foi lá e deu o recado a Ezequias. Mas só que Ezequias tinha bagagem, né? Ezequias, ele tinha crédito com Deus, né? Então naquela hora que Ezequias recebeu aquela notícia, com certeza, aí diz o texto que ele virou-se, né, o rosto para a parede e chorou
bem pouquinho. Não, ele chorou muitíssimo, né? Ele chorou muitíssimo. Obrigado. Chorou muitíssimo.